De uma maneira geral, o clima político é melhor em Brasília. Isso acontece por conta do momento econômico, que tem incentivado também os partidos políticos, especialmente aqueles que se elegeram com Bolsonaro e que depois adotaram uma postura de independência, a buscar uma aproximação com o governo Lula. Na lógica da política brasileira, os partidos estão sempre procurando colocar as suas fichas, né, no cavalinho vencedor. E hoje existe uma perspectiva positiva para o governo, pelo menos no curtíssimo prazo. Agora, essa composição política que favorece a agenda econômica, permitiu que a reforma tributária fosse aprovada na Câmara no primeiro semestre e que dá impulso para que ela aconteça no segundo, ela depende de movimentos que hoje estão na mão, né, estão controlados pelo presidente Lula, especialmente a questão da reforma ministerial, como a gente tem visto. No caso específico da reforma tributária, o novo relator, Eduardo Braga, é muito alinhado ao governo, né, mas pediu pareceres técnicos, ou um parecer técnico para o Tribunal de Contas da União, especialmente na questão dos impactos da reforma sobre os setores econômicos e cuja ausência, né, ausência de dados, ausência de previsões, tem sido uma crítica muito forte, feita principalmente pelos setores que vão ser mais negativamente afetados, né? E também existe, de um outro lado, por parte do Ministério da Fazenda, a tentativa também de influenciar o relatório, retirando setores que receberam uma sinalização na Câmara dos Deputados de que teriam um tratamento diferenciado, um tratamento privilegiado, vamos dizer assim, não é? Em relação ao novo sistema. E aí o que a gente tem é um grande cabo de guerra. Setores econômicos estão indo em romaria ao Senado Federal, né, ao senador Eduardo Braga, sustentar que, por algum motivo, seja porque empregam muito, seja porque geram divisas para o país, enfim, estão indo ao senador para buscar serem enquadrados numa alíquota menor. E, do outro lado, a gente tem o Ministério da Fazenda, que quer reduzir o número de exceções. Inclusive, o ministro Fernando Haddad disse no início dessa semana que vai fazer uma campanha contra as exceções que se abriram na Câmara, né, para que a tese, né, dele assim, quanto menos exceções, menor pode ser a alíquota geral que vai incidir sobre todos. Então, existe muita indefinição, existe muita ponta solta ainda na reforma tributária, e o Senado não vai agir apenas como um carimbador daquilo que a Câmara fez, né? Eu acho que a gente pode esperar aí bastante ajustes, e o prazo que o senador Eduardo Braga deu para o TCU entregar o seu relatório, que seria aí, cerca de 90 dias, mostra que política e economicamente essa é uma matéria tão intrincada que o Senado vai esperar aí levar pelo menos uns 3 ou 4 meses para resolver, ou seja, a gente deve ter uma conclusão dessa questão apenas já caminhando para o final do ano. Sim, professor Leonardo, a gente sempre, quando fala de reforma tributária, se discute também a guerra fiscal, ou seja, os estados não querem perder a fatia do bolo, isso é claro, né? Mas eu não sei, como é que é possível fazer uma avaliação política do que foi esse primeiro semestre, da relação dos governadores com a proposta da reforma tributária? A gente vê alguns governadores, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que comprou uma briga com os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, até do próprio ex-presidente, defendendo a reforma tributária, né? Ele não é do PL, mas é um partido que tem a relação, o Republicanos tem uma relação com o PL, mas também nós temos reações como a do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que diz que o agro vai perder. Agora, a questão política envolvendo os governadores também é uma questão mais avançada, assim como todo o clima político do Congresso Nacional? Então, Thiago, eu acompanho a reforma desde 99 e ela é uma questão entre governadores por excelência, né? Porque quando a gente fala em unificar imposto, né? Criar um imposto único, no nosso caso aqui no Brasil a gente vai ter um imposto do governo federal e um imposto único para os estados, a gente, de certa maneira, retira
a possibilidade dos estados, por exemplo, reduzirem tributos, né, para poder atrair investimentos, atrair plantas industriais, como foi feito em grande medida por estados do Centro-Oeste, né, por estados da região Nordeste, que no debate tributário a gente chama de estados consumidores, ou seja, aqueles estados que eles consomem muito mais do que produzem, né? Só que houve um acordo ainda no governo passado entre os governadores, segundo o qual se estabeleceu o seguinte, né? A guerra fiscal vai acabar e isso vai beneficiar estados produtores, como é o caso de São Paulo, para atração de investimentos. Mas, em compensação, o imposto ele vai ser cobrado no estado onde ele é consumido, ou seja, vai aumentar a arrecadação dos estados consumidores. E esse foi o grande acordo, mas note, feito entre os governadores ainda do ciclo político passado. Quando foi feita a eleição, né, de 2022 e novos governadores foram eleitos, de certa maneira esse compromisso se manteve, mas há dissidências, né? E aí o que a gente tem, especialmente no caso de Goiás, mas também esse é um desconforto de outros estados do Centro-Oeste, há uma sensação de que essa unificação vai limitar, especialmente Goiás é um caso muito interessante porque é um estado que se industrializou bastante, né, nos últimos períodos, mas há essa dúvida sobre o limite de reindustrialização que vai ser possível e no caso de Tarcísio de Freitas, o que ele deseja é um peso maior dos estados produtores na definição da distribuição dos impostos, na criação do órgão que vai ser responsável, né, por colaborar, por arrecadar todos os tributos dos estados. Mas isso está muito mais no campo do ajuste do que no campo dos temas estruturais, e por isso que há um certo otimismo em relação ao futuro da reforma. Professor Leonardo Barreto, a gente vem acompanhando também, o senhor acompanha o trabalho do Congresso Nacional já há muitos anos. É possível dizer que o Congresso, nesse momento, está empoderado, né? A gente vê esse termo nos analistas políticos, principalmente pelo papel que Arthur Lira vem desempenhando na relação com o governo, muitas vezes colocando a possibilidade de liberação de novos cargos, da reforma ministerial. Qual é o real poder hoje do presidente da Câmara no comando do Legislativo, né, e também a relação com o governo? Olha, Thiago, o presidente Arthur Lira, ele tem uma capacidade muito grande de mobilização, digamos assim, de uma base própria na Câmara dos Deputados, né? É um conjunto de parlamentares que se aproximou dele desde a legislatura passada e que acabou recebendo, não benefícios. Aí eu não estou dizendo privilégio, nem atendimento, nada disso, mas se beneficiou de um modelo de funcionamento do Congresso que concentrou muitos recursos do orçamento, né? E o presidente Arthur Lira, ele recebe muito crédito por ter montado, não é, esse modelo que ajudou, né, os deputados a terem muito mais acesso a emendas, né, muito mais acesso a obras. Para você ter uma ideia, né, para o nosso espectador ter uma ideia da grandeza disso, até a construção desse orçamento bastante concentrado no Congresso, um deputado que liberasse 6 milhões de reais em emendas era considerado um deputado campeão, né? Hoje, todo deputado tem garantido, né, para executar perto de 30 milhões. Para a gente ter uma ideia, o orçamento do Ministério do Turismo não chega a 20 milhões de reais. Ou seja, cada deputado ganhou muito poder de alocar recursos. O presidente Arthur Lira defende que isso é positivo no sentido em que descentraliza o orçamento e retirou aquela certa chantagem que o executivo fazia, né, com o legislativo, de fazer a liberação a conta-gotas, de só liberar dinheiro para aliados, ou então em troca de votações. Então, isso é algo que vem sendo construído já desde a presidência de Rodrigo Maia. Ponto. Arthur Lira,
No entanto, no final do semestre passado, recebeu golpes muito duros, né? Aliás, desde o início do ano passado, quando o STF cancelou o orçamento secreto, né? Ou seja, reduziu a possibilidade do presidente da Câmara e do presidente do Senado de barganhar com recursos, né, para construir votações. E também ele sofreu denúncias do seu entorno, né, de problemas de utilização de recursos do FNDE, tem sofrido denúncias da ex-esposa, e aí a gente tem que entender que ele, de certa maneira, ficou na defensiva, porque uma coisa importante é lembrar que o mandato do Arthur Lira só vai até o final de 2025, início de até o final de 2024, início de 2025, não é? E aí depois ele volta para a planície. Então, de certa maneira, com investigações em torno de si, com acesso limitado para a distribuição de recursos comparado com o que existia no ano passado, o presidente Arthur Lira sentiu que ele precisava se aproximar do governo, né? Ele precisava negociar algum nível de proteção para ele, inclusive quando ele deixar a presidência da Câmara. Por isso que muita gente diz, o Arthur Lira está negociando no Ministério? Muito provavelmente sim, mas não para agora, para 2025. Né? Ele mesmo vai precisar construir uma estrutura de proteção para ele. Então, hoje, ele é um presidente de poder, tem muita capacidade, muita mobilização, mas ele está mais frágil, né, do que ele estava no início do ano. E, de certa maneira, o governo trabalha com isso. Essa demora, né, do presidente Lula para nomear os novos ministros mostra um cabo de guerra entre ele e Arthur Lira. Né? Por um lado, Lira controla, sim, tem muita importância, mas por outro, o presidente Lula percebe que é o momento de fragilizá-lo, né? Acho que não interessa ao governo ter Arthur Lira tão poderoso, e faz isso como? Querendo negociar os ministérios, não via interlocução com Arthur Lira, mas com uma interlocução direta com os presidentes dos partidos. Né? Então, hoje a gente está vivendo uma situação de tensão, até institucional, por isso que o arcabouço fiscal foi atrasado, né? Tinha a previsão de ser votado rápido, a Câmara resolveu segurar, porque o que está em jogo aí é o quanto de poder que o Arthur Lira vai ter na interlocução junto ao governo. E Lula sinaliza que quer reduzir esse monopólio, né, que hoje Arthur Lira tem ao falar por quase todos os deputados, pela maioria dos deputados, ao falar pela Câmara.